Nós estamos hoje na terceira aula sobre perda dos vínculos familiares. Então, só fazendo uma recapitulação bem rápida. Perda dos vínculos familiares é quando uma massa crítica da sociedade começa a ser subtraída dos relacionamentos existenciais. Pessoas já não sabem mais quem é o pai, quem é mãe, quem é filho, quem é esposo, esposa e etc. Não é? E então explicamos que todos nós, invariavelmente, recebemos três coisas que vêm da nossa cobertura familiar e que têm a ver com a construção da nossa personalidade: identidade, capacidade para construir relacionamentos e herança. Depois entramos na história de Jefité, uma história familiar bem interessante. Estamos falando sobre a terrível transgressão de Jefité, quando ele foi para a linha de frente de batalha, se colocou numa rota de colisão contra o inimigo, sem ser uma pessoa suficientemente sarada, não é? Então percebemos que essa retaguarda familiar, essa cobertura familiar estava totalmente desestruturada. E então estamos estudando um pouco realmente sobre a vida desse líder a partir de uma perspectiva e das informações que a Bíblia dá sobre a sua família. Explicamos também um pouco sobre o princípio da maldição e falamos que a maldição se fundamenta especialmente na desconexão geracional. Quando os pais não se convertem aos filhos, os filhos não se convertem aos pais. A brecha das gerações, a ira dos pais, a injustiça dos pais, a imoralidade dos pais, sustentando rebelião e desonra no coração dos filhos. E a partir disso começamos a mostrar realmente como Jefité foi arrancado da sua família, suas heranças. Então falamos sobre 5 coisas que tiraram Jefité de casa. Falamos sobre a rejeição pelos irmãos, a indiferença do pai. Trabalhamos ali com esse princípio da marginalização do pai e do marido. Falamos que esse é o fundo do fundo dessa ferida. Falamos sobre a vergonha da mãe, o abandono do lar e a marginalização, o segregamento, a tendência ao segregamento, quando nós chegamos então nessa outra ferida social que agora é o que a gente vai compartilhar. Também essa é uma palavra, uma palavrinha traumática, dolorosa, que estigmatiza as pessoas, mas é uma palavra bíblica, que é a palavra bastardo, não é? Então, a palavra bastardo significa, no literal, ilegítimo. Ilegítimo. E isso está muito associado, não é? Com a questão, então, do matrimônio, do casamento. E em Deuteronômio 23:2, nós temos, então, uma declaração muito importante sobre essa questão, não é? É interessante que, quando você estuda a Bíblia, é muito importante você saber onde você pesquisa determinados assuntos, não é verdade? Por exemplo, se você vai estudar sobre implantação de igrejas, missões transculturais, qual é o homem na Bíblia que mais teve revelação de Deus sobre isso? Sem dúvida alguma, Paulo, não é? Inclusive, na nossa escola de implantação de igreja, uma das principais matérias é essa, o ciclo paulino, não é? São 10 princípios que a gente observa que Paulo sempre usava no processo de implantação da igreja. Agora, quando você pensa em restaurar os alicerces de uma sociedade, como refundar, como restaurar realmente os alicerces, os fundamentos de uma sociedade que foi destruída, eu acredito que talvez um dos homens na Bíblia que mais tiveram entendimento, que mais receberam graça e revelação de Deus para isso, sem dúvida, foi o próprio Moisés, não é? Exatamente porque ele precisou de lidar com essa sociedade que vivia uma das piores situações que uma sociedade pode viver, não é?
um povo que estava vindo de aproximadamente 320 anos de escravidão. Quando a Bíblia se refere a Israel, fala que eles foram reduzidos à escravidão. Então esse foi o povo com quem Moisés precisou de lidar. Não é um povo que já era o resultado de várias gerações que estavam debaixo dos piores abusos possíveis, não é? Lá em Neemias a Bíblia fala como aquele faraó, esse último faraó ali, havia tratado soberbamente os filhos de Israel. Então foi esse povo que Moisés pegou para liderar, mas ele recebeu todo o entendimento, todo um conjunto de leis morais, espirituais, civis, nutricionais, que transformou esse povo, um povo reduzido à escravidão, sem nenhum sistema em termos de economia, educação, civilização, transformou esse povo num dos povos mais poderosos da face da terra, a nação de Israel. Então, realmente, não é? Tem que tirar o chapéu para um cara desse, um homem que recebeu entendimento para isso. E, obviamente, Moisés precisou de tratar com essa questão da perda dos vínculos familiares. É o que ele está fazendo aí no capítulo 23, quando ele faz essa abordagem. Então ele explica, ele diz assim: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração. Nem ainda a sua 10ª geração. Então vamos tentar compreender o discernimento que Moisés está tendo aí, não é? Obviamente, eu acho que a primeira coisa que precisa de ser colocado aqui é sobre o que esse texto não está querendo dizer. Quando a Bíblia fala aí, o bastardo não entrará na congregação do Senhor, gente, isso quer dizer que Deus está rejeitando essas pessoas? Será que Deus rejeita uma criança porque os pais foram irresponsáveis, geraram essa criança num ato de fornicação, prostituição, uma coisa dessa? E Deus agora vai rejeitar essa criança? Obviamente que não. E como é que eu sei que Deus não rejeita a pessoa que vem de uma orfandade, não é, por causa de um comprometimento moral e espiritual dos pais? Porque Deus se revela na Bíblia como o pai de órfãos e o juiz de viúvas. Tiago fala, essa é a verdadeira religião, é você cuidar dos órfãos. Isaías fala, ai daquele que perverte o direito do órfão. Deus sempre se apresentou como o defensor do direito do órfão, não é? Então, Deus, na sua justiça, ele tem um compromisso tremendo com essas pessoas que, de alguma maneira, foram lesadas pelas suas famílias. Crianças que perderam pais por motivo de morte, não é? Ou crianças que perderam pais por motivo de abandono, ou que têm sido vítima de perseguições sexuais e espirituais em virtude da imoralidade, da bastardia, tentativas de aborto. Tudo isso são uma diversidade de maneiras de se infringir a orfandade no contexto de uma criança. Então Deus se revela dessa forma, como o defensor, aquele que na justiça dele vai revelar o seu amor e a sua bondade a essas pessoas. Então, de forma alguma, esse texto está dizendo que Deus rejeita essas pessoas. Então, Moisés, o que ele está explicando aqui é que existe uma resistência que essas pessoas vão sofrer, uma resistência espiritual, isso não é só carne e sangue, não é? E essa resistência, essa dificuldade, está muito associado a esse conceito que ele fala aqui, sobre não entrar na Assembleia do Senhor. O que é a Assembleia do Senhor? Qual que é o primeiro tipo de comunidade que Deus estabeleceu? A família. Não é? Também a igreja, mas primeiramente a família. Então, em outras palavras,
O discernimento dele é o seguinte, é como se Deus estivesse falando, olha, eu amo essas pessoas, eu as aceito, jamais as rejeitarei, porém, essas pessoas vão sofrer uma resistência espiritual, no sentido de não conseguirem se encaixar no propósito de Deus em relação à família e igreja. O bastardo não entrará na congregação do Senhor. Há uma dificuldade crônica dessas pessoas se encaixarem no propósito de Deus. A tendência é repetir precocemente a mesma situação dos pais em relação a ela. Então, há uma tendência de repetir. Então, é importante também a gente ver até que proporções isso pode ir, porque ele fala assim, nem ainda a sua 10ª geração. Daquilo que a gente tem falado bastante aqui na IFOL, muitas vezes, por uma questão cultural, não é? Nós somos muito condicionados a pensar só na nossa geração, na nossa própria realidade, no nosso dia a dia. Porém, Moisés tinha um entendimento. E ele está explicando que quando você gera um filho fora da aliança do casamento, isso pode causar um impacto que vai afetar até 10 gerações. Então não é um problema simples só do agora, mas você está criando realmente uma onda que realmente vai muito mais longe do que você imagina. Uma das maneiras até da gente constatar isso nos nossos dias, existem várias regiões aqui no Brasil onde literalmente as meninas são mães aos 13, são avós aos 26 e são bisavós aos 39 anos de idade. Em alguns lugares isso é normal e vai por aí afora. É isso que Moisés está dizendo, não é? O bastardo não entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração. É a tendência dessa criança que foi gerada numa condição ilegítima, espiritualmente falando, reproduzir precocemente a mesma história, a mesma situação da qual ela foi gerada. Mães aos 13, avós aos 26, bisavós aos 39, e aí por diante. Mães solteiras e pais precoces. É o que a nossa sociedade hoje está mais multiplicando. Então, veja bem que esse discernimento de Moisés, lá atrás, com aquele povo que ele teve que lidar, é muito importante e muito aplicável na realidade dos nossos dias, porque é isso que nós estamos vivendo aqui hoje, não é? Então, veja bem, para a gente poder explicar melhor o conceito da bastardia, do filho bastardo, que é o filho fora da aliança do casamento, apesar dessa ser uma palavra pesada, que estigmatiza as pessoas, mas, irmãos, olha, não é muito fácil a gente pregar sobre essas coisas, não é? Porque mexe realmente com as dores existenciais de muitos de nós. Mas é uma realidade que a gente tem que tocar. Você sabe, 1/3 dos brasileiros não tem sequer o nome do próprio pai na sua certidão de nascimento. Então, assim, a profundidade, a abrangência dessa ferida, realmente é uma coisa indescritível. Não adianta apenas a gente ficar brigando contra os sintomas, as perseguições espirituais. Nós temos que realmente chegar na raiz. E nós temos que mexer realmente, então, nessas feridas todas. E nós vamos, então, trabalhar com isso. Mas para definir o conceito do filho ilegítimo, é importante a gente definir o conceito do casamento. E eu gostaria de falar um pouquinho, então, sobre o casamento, o que eu falo, os 4 alicerces, ou as 4 bênçãos que definem um casamento segundo o propósito de Deus. Para a gente poder realmente ter um parâmetro
para a gente poder lidar com essa questão do filho bastardo, tá? Sempre a partir do conceito do casamento. Então, quando você estuda lá em Gênesis, no capítulo 2, depois de Deus haver criado o homem, sua imagem e semelhança, e veja bem que ali a Bíblia fala assim, macho e fêmea os criou, e depois Deus foi dando para Adão toda uma responsabilidade. Ele disse, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora. E é quando então ele fala sobre isso. A Bíblia fala, deixará, pois, o homem, pai e mãe, unir-se-á sua esposa e serão os dois uma só carne. E a Bíblia fala assim, que o homem e a mulher estavam nus, ambos estavam nus, e não se envergonharam. Não é? Então vamos trabalhar com esse conceito original do casamento. Essa é a ideia mais original possível que nós podemos pegar na Bíblia. Ok? É quando Deus realmente concretiza esse plano. E ele estabelece o princípio do casamento. Deixará, pois, o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Quando você estuda a Bíblia como um todo, nós podemos facilmente, então, chegar nesse entendimento que existem algumas esferas de autoridade que Deus estabeleceu sobre o matrimônio. E que a nossa prosperidade no casamento depende muito de uma sujeição, de uma submissão a essas esferas de autoridade que Deus estabeleceu. Então, qual seria na Bíblia a primeira instituição responsável pelo casamento? Está muito claro aí em Gênesis que essa primeira instituição, não é? Antes mesmo de ter uma igreja, independentemente da religião que você tem, veja bem, Deus instituiu o casamento e instituiu realmente a bênção da família sobre o casamento. Então, a primeira bênção que vai determinar o sucesso ou o insucesso de uma futura família é a bênção dos pais. Só que, aqui em Gênesis, isso é colocado de uma maneira interessante, porque já mostra a principal tônica, o espírito realmente que envolve o casamento. Fala assim, deixará, pois, o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Obviamente que está implícito na questão de você deixar pai e mãe, está implícito que você precisa de ter a anuência, a bênção deles. Que você não pode deixar pai e mãe de uma maneira traumática, não é? Onde você está destruindo o casamento, isso é muito claro, porque talvez um dos mandamentos mais relevantes de toda a Bíblia é esse: honra ao seu pai e à sua mãe, para que te vás bem. Para que te vás bem. Olha, se você não está indo bem, quando alguém não está indo bem, você tem que prestar muita atenção nesse mandamento. Sempre a coisa volta para aí. Honra ao seu pai e à sua mãe para que te vás bem. Quantos querem ir bem? Honra o seu pai e sua mãe para que te vás bem e prolongues os seus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Há uma terra onde as promessas vão se cumprir, onde o propósito de Deus vai se cumprir. Então, uma grande chave para que você tenha não só quantidade, mas qualidade de vida,
é honrar os pais. Isso é uma coisa fundamental. Não é? Só que, veja bem, a essência do casamento, queridos, tem a ver com emancipação, com deixar pai e mãe, porém com a bênção deles. Quando a gente fala sobre casamento, você tem que entender que a essência do casamento, a essência do propósito do casamento é promover maturidade. É maturidade. E uma palavra-chave no processo de maturidade é a palavra emancipação. Todo processo sadio de maturidade demanda uma emancipação. Ok? Então, a vida funciona assim. Não é? E a grande bênção do casamento é essa. É que você vai deixar pai e mãe, pessoas que te sustentavam, assumindo um novo nível de responsabilidade, mas não só isso, assumindo um compromisso com essa pessoa até que a morte se separe. Então agora não é mais apenas você. Não é? Então o casamento é esse grito de interdependência e morte. A grande bênção do casamento é que Deus vai começar realmente a tratar conosco em áreas que Ele não podia tratar antes. Vai nos quebrar. Não é aquilo que nós falamos. Às vezes o casamento revela as piores coisas que existem em nós. Deus vai começar a mostrar o nosso coração. Não é? Confrontar as estruturas de egoísmo, aqueles caprichos, os chiliques, as manias. Não é? É uma quebradeira, é a escola do quebrantamento. E Deus é muito sábio, gente, porque Ele quer nos levar realmente a um amadurecimento, que sejamos maduros e completos, para que possamos cumprir o seu propósito eterno. Todo processo de maturidade exige emancipação, a vida funciona assim. Quando você nasce, você é totalmente dependente dos pais. Quando você cresce e se torna um adolescente, o que o adolescente quer? Independência. Se você trata o seu filho adolescente como se ele fosse uma criança de 5 anos, ele fica irritado, irado com você. Não é isso? Ele precisa de espaço, não é? Ele quer ter suas opiniões, suas convicções. Isso é importante para a afirmação da identidade dele. Por isso que o paternalismo, às vezes, é algo destrutivo. O adolescente é a principal pessoa a saber disso. E quando ele vai crescendo e se tornando ainda mais adulto, então é quando ele assume responsabilidades a tal ponto que ele contrai o casamento. Então ele tem que deixar pai e mãe e entrar nessa nova jornada. Assumir um novo nível de responsabilidade. Envolve essa emancipação. É a mesma coisa o processo de discipulado. Ok? Discipulado também é assim. Se você estuda o livro de Mateus, tem 3 comissionamentos em Mateus. O vinde a mim, o vinde após mim e o ide. Não tem o fique. É o vinde a mim, vinde após mim e emancipação. Não é? O vinde a mim, Deus tira a sobrecarga. O vinde após mim, Ele te dá a cruz. Não é? Ele ensina você a negar a si mesmo. É assim que nós crescemos e amadurecemos. Depois Ele fala, fiquem comigo. Não, agora ide. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Então, discipulado, o sucesso do discipulado, o sucesso da liderança, não é quantos liderados ou discípulos você tem, mas é quantos você já emancipou para o propósito de Deus. E um dos grandes erros no discipulado é isso, quando a pessoa começa a investir para que aquele discípulo dependa dele, não é? E não de Deus.
E quando você faz isso, quando a sua intenção no discipulado não é emancipar aquela pessoa, mas é prendê-la a você, você não está fazendo um discípulo, você está fazendo uma parasita. Você está castrando a audição espiritual dessa pessoa. Não é? Você está criando um relacionamento de dependência e às vezes até de codependência. Porque normalmente líderes não resolvidos é que vão querer prender as pessoas a elas e não oferecê-las como o sacrifício de Abel, a ovelha perfeita para Deus. Então é muito importante, principalmente aqueles que têm um chamado pastoral, a gente realmente saber confrontar essas estruturas de possessividade, controle na nossa vida, não é? Importante tratar com isso. Mas a essência da maturidade, do processo de maturidade e emancipação. Então, o casamento é a maior lição disso, é cortar o cordão umbilical, emocionalmente, financeiramente. Você se casou, você agora tem que deixar essa situação de dependência financeira, dependência emocional em relação aos seus pais. Eu não estou dizendo que seus pais não podem te ajudar, mas você não pode mais depender deles. Qual que é o grande erro aí? É quando a pessoa se casa e vai morar com o sogro e a sogra, pai e mãe. Essas pessoas estão deixando pai e mãe? Isso vai dar certo? Está de acordo com a Bíblia? Não. Sabia que a maldição da sogra vem daí? Não é? Você está desobedecendo. A Bíblia está mandando você deixar pai e mãe. E você casa e vai morar com sogra e sogra? Vai, depois a sogra que não presta, né? Quem é sogra já começa a reclamar, né? Tá certo, está defendendo aí o seu... Mas começa a ver o quê? Qual que é a tendência? Se aquele casal depende financeiramente do sogro e da sogra, depende emocionalmente, então eles vão começar a se sentir no direito de interferir. Interfere na criação de filhos, interfere em certas situações do próprio relacionamento. Vai acontecer um incesto emocional. E isso realmente vai trazer muitas tragédias. Isso não é sadio. Então tem que deixar pai e mãe, porém com a bênção deles. Se você vai se casar com alguém e os seus pais realmente estão percebendo que aquela não é a pessoa para você, eles não estão autorizando esse relacionamento, o que você tem que fazer? Abre mão. Abre mão. Lógico que tem algumas situações extremas que talvez você vai ter que saber colocar. Não é comum, às vezes, casos, uma mãe viúva, divorciada, que tem ali o filho único, o cara já com 35 anos nas costas, até hoje não casou, está lá cuidando da mamãe. E quando ele arruma um namorado, desculpa. Aí a mãe tem que se levantar mesmo, né? Mas se arruma uma namorada e a mãe já vê a namorada como concorrente, né? Aí é complicado, né? Então é lógico, se esse filho não souber lidar com essa manipulação, com essa possessividade dessa mãe, esse filho pode destruir a vida dele. Aí então vem aquela coisa de honra e obediência. Honra é incondicional, mas obediência é no Senhor. É no Senhor. Ok? Tem certas situações, queridos, que não tem como você obedecer uma autoridade. Se você está entre obedecer um líder, ser fiel a um líder e ser fiel à verdade, você opta pelo quê? Ser fiel à verdade, não é? Sem desonrar aquele líder, sem desonrar.
Para você não obedecer a um líder, você não tem que ser estúpido, você não tem que ser uma pessoa que desacata, que desonra a autoridade. Pode falar, olha, com todo respeito, isso aqui não dá para me fazer. Se o seu pai te pede para mentir, uma coisa dessa natureza, fala, pai, olha, eu te amo, mas eu não posso te obedecer. Não dá para te obedecer. Exatamente porque eu te honro tanto que eu não posso te obedecer. Não é? E muitas vezes um filho numa situação como essa fala, mãe, eu te amo muito, mas se eu te obedecer eu vou destruir a senhora e vou destruir a mim. Não é? Então eu peço que a senhora compreenda a minha situação. Tudo é uma questão de saber processar. Não é? Mas normalmente quando um pai e uma mãe discordam de um relacionamento, irmãos, leva muito a sério essa palavra. Se for necessário, deixa o Lázaro morrer, ok? Não é? Se Jesus quiser ressuscitar lá na frente, amém, glória a Deus. Abre mão do relacionamento, passa pelo caminho do altar, da cruz, sacrifica. Quando você sacrifica, e sacrificar não é você se anular, mas é você entregar para Deus. O que é palha no altar de Deus vira nada, mas o que é ouro fica mais transparente ainda, mais puro ainda. Então, quando você passa pelo caminho do altar, você vai discernir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, se os seus pais estão colocando uma restrição para o seu casamento, bota o pé no freio. Não é? Quando uma pessoa se casa sem a bênção dos pais, irmãos, olha, eu nunca vi uma coisa dessa dar certo. As consequências realmente vêm. Consequências seríssimas. Oi? Não, a honra é incondicional. Você sempre vai ter que honrar os seus pais. Essa foi a desculpa dos fariseus quando eles criaram uma lei cerimonial chamada Corban. Eles falavam assim, Corban, eu estou desobrigado de honrar os meus pais, porque agora eu estou a serviço do Senhor. Então, Jesus confrontou isso muito seriamente. Não é? Então, é honrar. Honra é incondicional. Seu pai, sua mãe pode ser as piores pessoas do mundo. Honra eles. Agora, obediência é no Senhor. Eu até contei outro dia aqui para o pessoal uma experiência assim que me marcou muito, porque essa família chegou aqui na base, eles iam fazer 25 anos de casados. Esse irmão pediu que eu desse uma palavra, eles queriam fazer uma cerimônia. E quando eu comecei a ouvir a história deles, porque eu não os conhecia bem, eu fiquei assustado. Era uma história bem traumática. Resumindo, eles se conheceram desde cedo, eram tipo assim, adolescentes na igreja, e começaram a se gostar, a se envolver, namorar. E quando esse assunto chegou na família deles, principalmente a família dela, foi radicalmente contra esse relacionamento, só que eles realmente não deram ouvidos aos pais, né, escondidos, foram mantendo esse relacionamento e tendo uma resistência cada vez maior da família, principalmente dela. E então, quando eles já estavam maiorzinhos, né, eles tomaram uma decisão assim muito ruim e eles decidiram fugir. Ele praticamente raptou ela de casa. Eles foram para uma outra cidade, não é? Um determinado pastor, provavelmente devia ter um parafuso a menos na cabeça, fez o casamento deles. E quando a mãe soube disso, a mãe dela especialmente, a mãe dela realmente praguejou, dizendo, olha, esse casamento não vai durar, não vai dar certo, e liberou uma série de palavras contrárias. Eles eram crentes, não é? Assim, tudo que ele fez foi simplesmente espiritualizar a rebelião,
falou, não, Deus é conosco, o Senhor é conosco, Ele vai nos abençoar e tal, e tentou seguir a vida dessa forma. Bom, eles já estavam fazendo 25 anos de casados. Porém, ouvindo a história, os pormenores, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que quando a filha mais velha deles completou a mesma idade que a mãe tinha quando fugiu de casa, adivinha o que a filha fez? Fugiu de casa. Ela não fugiu para se casar, mas para se amaziar com um cara que elas detestavam. Detestavam. Repetiu a história da mãe. Eles nunca conseguiram criar raiz em lugar nenhum. Contando a história deles, você via isso nitidamente. Por quê? Porque eles incorporaram essa herança, esse legado do fugitivo. Eles fugiram para se casar, para construir essa pessoa que é o casamento, a família. O que estava no alicerce do casamento deles? A fuga. Então eles passaram por dezenas de ministérios. Veja bem, eles eram crentes, eles queriam servir ao Senhor. Sempre entravam no ministério e daqui a pouco estavam correndo, saindo fugido, por algum motivo. Nunca conseguiram ficar em ministério nenhum. Os outros filhos perturbados, alguns totalmente avessos ao Evangelho. Irmãos, olha, uma situação familiar assim, pensa numa família desajustada. 25 anos tentando servir a Deus, mas uma realidade espiritual mais parecendo aquela de Caim, como vagabundos na face da terra. E essa conversa foi muito produtiva, porque ouvindo eles, eu falei, meu Deus, né? E eu falei, gente, isso tem que ser resolvido. Comecei a explicar, olha, tem um alicerce quebrado na vida de vocês. Vocês não estão abençoados pela principal esfera de autoridade que Deus estabeleceu sobre a família. Vocês precisam de voltar lá. E foi uma conversa assim tão produtiva que eles saíram dali com a firme convicção. Estava perto do Natal. Não, nós vamos resolver isso. A família toda ia reunir. Então, nesse encontro de Natal, eles pediram um intervalo, puxaram a cadeira, sentaram, a mãe dela, velhinha, ainda estava viva, e ali eles se ajoelharam diante dela e falaram, gente, olha, nós precisamos de fazer algo aqui. Nós temos que reparar algo nas nossas vidas. E eles começaram a pedir perdão para aquela senhora. Começaram a lembrar ela, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso, e nós queremos pedir perdão porque nós precisamos da sua bênção. E aquela velhinha chorava compulsivamente. Toda aquela frustração, né? Parece que a pessoa revive. Isso foi uma intercessão criativa, né? Foi algo poderoso. O Espírito de Deus caiu sobre aquele lugar. E aquela senhora se levantou, botou a mão na cabeça deles, os abençoou como família. E daí, então, um parente começou a pedir perdão para o outro para o outro. Um verdadeiro Natal. Eles chegaram aqui na base, eu me lembro, assim, eles estavam a 1000 por hora. Parece que tinha saído assim 1 tonelada, aquela âncora, que eles vinham arrastando 25 anos. Finalmente, aquilo se rompeu. Estavam livres. Eu me lembro que Deus abriu uma porta para eles, eles ficaram um tempo aqui, Deus abriu a porta, eu vi que era Deus abrindo a porta. E realmente, finalmente, eles se estabilizaram. Foram para um lugar onde criaram raízes para baixo e produziram frutos para cima. A bênção dos pais. Irmãos, isso é alicerce. Eu estou te falando de alicerce. Porque as intempéries vêm. As chuvas caem, os rios transbordam, os ventos assopram. E se a casa não está ou não tem alicerces suficientemente profundos na rocha, o que vai acontecer com essa casa? Vai cair. Ou essa parte dela vai cair. Se você não tem a bênção dos seus pais, você precisa de buscar isso.
A segunda esfera de autoridade sobre o casamento é a igreja, obviamente. Então nós precisamos também de uma bênção sacerdotal, ok? Sim? É isso, exatamente isso que nós estamos falando. Você está construindo uma situação sem alicerce, sem sustentação, e a tendência dela é se repetir. A tendência dela é se repetir. Segunda bênção é a bênção sacerdotal. É uma outra esfera de autoridade que Deus estabeleceu sobre o matrimônio. São os nossos pastores, os nossos líderes, não é verdade? Então, veja bem, gente, todos nós precisamos nos congregar, bicha. A Bíblia fala sobre isso. Precisamos de uma liderança. Não tem como você ser de Jesus e você não ser do corpo de Jesus, você não ter uma identidade denominacional. É muito importante você achar a sua tribo, não é? Aquele ministério onde você se encaixa, não é? Tem o seu DNA, você tem uma herança. E é muito importante, então, essa atitude de honra aos nossos líderes, gente. Nós precisamos de entender uma coisa: liderança é sinônimo de proteção, não é? Quando você se submete a uma liderança, não estou falando que você tem que depender do seu líder, não, mas é submissão, é o espírito de cooperação. Tendo também paciência, porque todos nós carregamos falhas e limitações, líderes e liderados, não é verdade? Mas a Bíblia fala que os nossos líderes, eles gemem pelas nossas almas como quem vai prestar contas diante de Deus. Então não é que os nossos líderes são melhores do que nós, mas eles têm de Deus um entendimento, uma revelação, uma sabedoria, um discernimento, que muitas vezes nós não temos. Eles têm por causa da responsabilidade que eles assumem diante de Deus, e Deus dá isso a eles. Então, num passo tão decisivo como esse, gente, que é o casamento, um passo tão decisivo, tem a bênção dos seus líderes também. Eu sei que isso está um tanto quanto assim, seria um tanto quanto fora de moda, né? Mas eu estou falando de alicerces. Se você quer alicerce, é por aí. Submeta esse relacionamento, esse sentimento, ao crivo, ao discernimento espiritual de um líder maduro, que você se colocou sob ele. Agora, eu sei que não é simples, principalmente aqueles que são líderes e pastores aqui, e se você é um pastor, é possível que você já passou por essa experiência de ter que aconselhar um jovem apaixonado. E principalmente quando esse jovem ou essa jovem está apaixonado pela pessoa errada. E como é que você faz um aconselhamento desse? Por mais que você tenta ajudar aquela pessoa, ela está tão, vamos dizer assim, focada, tão seduzida, tão absorvida por aquele sentimento, que muitas vezes ela até interpreta a sua intervenção de maneira totalmente negativa, como se você estivesse contra ela. Mas, às vezes, você já viu aquele filme tantas vezes, você sabe no que vai dar lá na frente. Então, olha, você vai se casar, e o seu pastor, por algum motivo, principalmente bíblico, ele não está respaldando isso, bota o pé no freio, segura a onda. Agora, o que muita gente faz quando o pastor fala: meu querido, essa não é a pessoa para você, não tem como fazer o seu casamento. O que essa pessoa faz? Muda de igreja, não é? Muda de igreja. Aí não, pastor, mas o pastor fulano de tal faz o meu casamento, então eu vou para lá, não é? Olha, se esse for o seu caso, você vai precisar de voltar nesse pastor, resolver isso, restaurar esse fundamento. E depois, normalmente, essas pessoas voltam no líder, porque a coisa realmente não vai sair como ele imaginou.
Muitas vezes ela estava se casando apenas com a aparência que ela fez daquela pessoa, não com a pessoa. Casou com a aparência, com a imagem que ela fez do fulano. E aí, de repente, o sonho vira um pesadelo. Pastor, por que eu não te ouvi? E agora, o que eu faço? Não era de Deus o meu casamento, pastor. Não era de Deus. Por isso, gente, assim, é aquele velho ditado. Antes de se casar, abra bem os seus olhos. Porque depois que você casou, você vai ter que fechar para muita coisa. Entende? Depois que você casou, se não era de Deus, passou a ser. Agora é de Deus, você jurou. Até que a morte nos separe, com testemunho e tudo. Não dá mais para voltar atrás. É um juramento. Você lembra, depois que Josué deu a palavra e ele jurou para os gibeonitas que não os mataria. Olha, agora nós temos que cumprir. Lá na frente vai dar um problema, né? Mas agora eles tiveram que realmente cumprir aquela aliança. Por isso, ouça o conselho dos seus pais, ouça o conselho dos seus pastores. Eu sempre coloco assim 4 peneiras que eu acho importante a gente falar aqui bem rapidamente. E que os nossos pastores podem nos ajudar. Primeira coisa, antes de se casar com uma pessoa, você tem que poder se casar com o Deus dela. Quem é o Deus daquela pessoa? Quem é o seu Deus e quem é o Deus dela? Você é nascido de novo, filho de Deus. A todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A outra pessoa não é filha de Deus. Se ela não é filha de Deus, é filha de quem? Quem vai ser o sogro? O problema é o sogro. Não é? Se você não pode se casar com o Deus da outra pessoa, não se case com ela. Proteção espiritual. Ok? Porque depois o sogrão vai querer te visitar. E não adianta você falar, sai Satanás, e ungir a porta da sua casa para dizer que sua casa está protegida. Vá arredando, casou com a minha filha, com o meu filho, aí começa a comer o pão que o sogrão amassou. Né? Segunda coisa, antes de se casar com uma pessoa, você tem que poder se casar com os valores dela. Os valores dela. Infelizmente, gente, hoje está um pouco na moda ser crente. Então tem muita gente que está na igreja, frequenta a igreja, porque gosta dos louvores, né? Às vezes já até aceitou Jesus, mas aquela pessoa não tem um compromisso sério com os valores de Deus, não. E se antes de se casar você percebe que a pessoa não tem um compromisso com verdade, santidade, justiça, uma pessoa que tem moralidade, depois que casa, a tendência é piorar. Não é? Então, se você não pode se casar com os valores daquela pessoa, não fica pensando que o casamento vai fazer um milagre, não. Porque a tendência no casamento, por um lado, não é as coisas melhorarem, é piorarem. Aí que vai vir o tratamento mesmo. Essa é a realidade. Terceira coisa, antes de se casar com a pessoa, antes de se casar com a pessoa, estou dando 4 peneiras aqui que os nossos líderes nos ajudam, tá? Antes de se casar com a pessoa, você tem que poder se casar com o Deus dela. Segunda coisa, se casar os valores dela. Terceiro, se casar com a missão dela, com a vocação, com o chamado. Isso especialmente para as mulheres, gente, é uma recomendação especialmente para as mulheres, porque as mulheres realmente elas têm uma atribuição divina de serem o quê? Adjuntoras, cooperadoras, administradoras. Irmãos, as mulheres são excelentes administradoras. Não tem ninguém como uma mulher
para realmente aprumar a vida de um homem. Não, mas é verdade. Mas é verdade. Mas também eu vou te dizer, quando uma mulher quer acabar com um homem, não tem ninguém como ela. Não tem ninguém como ela. Então, a principal missão da mulher é cooperar com a missão do marido. Isso é muito chave. Qual é o chamado do seu marido? Qual é a missão dele? Case-se com isso. O que você quer fazer na sua vida tem a ver com cooperar com o chamado dele. A gente vê alguns conflitos, por exemplo, no mundo missionário, também pastores de igreja. Eu conheço pessoas que se casaram com pastores e essas mulheres falam: não, mas eu odeio ser esposa de pastor. Eu não quero ser esposa, eu não aceito ser esposa de pastor. E tem assim 1000 razões para se traumatizar porque é a tal da esposa do pastor. Olha, por que você casou com um pastor então? Eu tenho atendido muitos casos assim. Olha, se você não pode se casar com a vocação daquele homem, tenha frieza no bom sentido. Fala: Deus, essa não é a pessoa para mim. Eu vou esperar mais um pouco. Tem que ter essa frieza. Ou a pessoa que não tem chamado missionário nenhum, muito pelo contrário, a pessoa, uma viagem de 3 dias que ela faz, ela já está desesperada para voltar. E casa com um missionário. É um conflito para o resto da vida. Se você não pode se casar com a missão da pessoa, você vai casar com uma pessoa que é médico ou médica. Não é uma profissão muito simples. Minha mãe era médica. Muitas vezes ela fazia plantão e plantão direto. Não é? E se você não sabe lidar com isso, é muito fácil a pessoa se sentir desprezada, se sentir... Não é? Se a pessoa não souber lidar com isso, pode gerar um conflito. Eu conheço pessoas que têm conflitos sérios, porque se casaram com uma médica, principalmente quando a mulher é médica e ela fica muito ausente. Então, é importante você poder se casar com a identidade vocacional da pessoa. E a quarta coisa, antes de se casar com a pessoa, você tem que poder se casar com a família dela. Se você não pode se casar com a família dela, também não se case com ela. Os pais do seu cônjuge vão ser os avós dos seus filhos. Não é? Então você tem que se converter a essas pessoas. Se converte de coração. Ama essas pessoas como se fossem os seus pais, os seus familiares. Se converte a essas pessoas, gente. Isso é chave. Discerne as heranças. Intercede em relação às heranças. Não é? E os nossos pastores, gente, nos ajudam. Eu, quando aconselho alguém no casamento, eu faço essas considerações. Eu faço essas 4 perguntas. Não é? Querido, você pode realmente se casar com o Deus dela? E muitas vezes a gente conhece a pessoa, às vezes é até uma pergunta que nem é cabível, porque a outra pessoa realmente é firme com Deus. Os valores, não é? A vocação, o chamado, família. Tem a bênção sacerdotal. Terceira bênção. A terceira esfera de autoridade que Deus estabeleceu sobre a família é o governo, ok? E aqui vem um aspecto realmente civil, e só que é extremamente importante, tem uma conotação legal. É importante você ter uma bênção judicial, ok? Então isso também levanta um problema que é muito sério hoje na igreja, que é a questão das pessoas amaziadas. Porque se você não se casou no cartório com alguém, você não é considerado casado, você é considerado amaziado. Não é isso? E o amaziado, ele está numa situação espiritual que vai envolver fornicação, adultério, qualquer coisa que seja aí.
Então é muito importante resolver isso. Porque, na verdade, mais antigamente, quem fazia essa parte civilizadora era a igreja, por causa de uma estrutura, ao meu ver, errada. Sempre quando você mistura essas esferas de autoridade, você tem problemas muito sérios, sabe? Por exemplo, quando você mistura a esfera de governo e religião, isso nunca dá certo. É a mesma coisa quando você vê o Islã. O Islã, ao mesmo tempo que é um sistema religioso, é um sistema político de governo. Você, num país islâmico, você fala, eu não sou muçulmano ou muçulmana, não é só que você não tem aquela religião, você está contra um governo. Então, isso sempre produz tirania, abuso. Então, há muito tempo, principalmente o catolicismo aqui, de certa forma, com todo respeito, não é, aos católicos, mas sempre fizeram uma certa tirania nesse sentido. Havia um controle nesse sentido. Isso. É assinado por um juiz de paz, está no cartório. Então, isso é importante. Ok? Lógico que lidar com essa questão do amaziamento nem sempre é simples. É uma equação com muitas variáveis. Não é? Imagina, por exemplo, está lá na igreja, tem um casal, os dois moram juntos e não são casados. Estão lá no louvor. Como é que você vai lidar com essas pessoas? Eles vão se casar. Ou vamos pegar um caso mais complicado um pouco. Essa é uma situação. Vamos dizer, tem uma irmãzinha lá na sua igreja que ela é amaziada com uma pessoa que não é da igreja. Vive junto com esse cara. Esse cara não é crente, não quer ser, eles não têm filhos. O que essa mulher tem que fazer? Chuta que é laço, sai fora. Ela tem que optar. Não é verdade? Ela tem que optar. Ou Jesus ou essa pessoa. Não tem jeito, ela está vivendo em fornicação. Não adianta ela chegar e falar assim, pastor, ora pela minha vida sentimental. Olha, irmã, você não precisa de oração. Você tem que tomar uma posição e deixar essa pessoa. Não é? Agora, vamos dizer que ela já tem 4 filhos com esse indivíduo. Irmãos, ela vai embora? Não tem como ir embora. Tem 4 filhos. Mudou tudo. Vamos dizer, tem independência financeira, filhos, uma série de coisas. Mudou tudo. Talvez isso, se você é o pastor dessa alma, isso vai realmente demandar uma agenda tremenda. Você vai ter que visitar a casa deles, fazer amizade com esse indivíduo, tentar evangelizá-lo, não é? Convencer que eles precisam de se casar, para que os filhos não repitam a mesma história deles. Tá? Eu não quero pôr um julgo aqui sobre ninguém, mas essas situações precisam de ser resolvidas. Tá? Então, esse é um outro alicerce, gente. É um alicerce importante. É uma questão de civilidade. E isso tem um efeito moral também. Ok? A bênção dessa esfera de autoridade que é o governo. Se esse alicerce está quebrado na sua vida, querido, restaura isso. Não é? E eu creio que Deus é suficientemente sábio e poderoso realmente para abalar o que é abalável e nos ajudar a ajustar essas situações. E a quarta bênção, então, que é onde aqui eu realmente quero chegar com você, que é a questão sexual. A bênção sexual. A bênção da pureza sexual. Aquilo que eu falei que está lá em Gênesis. Ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam.
não é? Então veja bem, Deus, ele desenhou a anatomia humana de tal maneira que está implícito na intimidade sexual não só um pacto de sangue, mas a renovação desse pacto, não é? O que produz uma ligação espiritual entre almas. Então é muito importante nós entendermos as implicações espirituais da intimidade sexual. Eu sei que hoje sexo é uma coisa assim um tanto quanto banalizada, né? Todo mundo faz sexo com todo mundo. Esses chavões assim que parecem ser muito legais, ninguém é de ninguém. Porém, quando você realmente estuda sobre as consequências espirituais do relacionamento sexual, aqui a gente percebe como essas questões de fato são sérias, não é? Então, é importante você entender que está implícito na intimidade sexual um pacto de sangue, não é isso? Inclusive, quando você olha assim para a estrutura do casamento, o ímen da mulher tem a forma de uma aliança que se encaixa com o corpo do marido. O sangue da virgindade de uma moça é um sangue sagrado. E isso, de fato, constrói espiritualmente uma ligação, uma aliança. Isso não é só uma coisa física, mas esse sangue é a materialização de uma união que realmente, uma química que é difícil até de explicar. Paulo, ele até fala sobre isso quando ele confronta a igreja de Corinto, por causa dos costumes lá dos prostitutos e das prostitutas cultuais que estavam entrando para a igreja. Ele fala, olha, quando você se une sexualmente com uma prostituta, você se fez o quê? Uma só alma, um só corpo com ela. Houve uma ligação espiritual, uma ligação iníqua. O Levi falou aqui sobre ligações iníquas entre almas. Acontece uma ligação espiritual. Isso muitas vezes pode trazer um subjugamento espiritual por demônios mesmo, é uma porta de infiltração de demônios. Isso muitas vezes gera um estado crônico de dependência emocional, relacionamentos profundamente doentios. Então é muito importante você entender a natureza da aliança que está sendo estabelecida. Então, olha só, gente. Vamos construir um raciocínio aqui. Todos nós sabemos que Deus é um Deus de alianças. Tá certo? Aliança, gente, por mais que hoje tem uma cultura de infidelidade aos contratos, aos casamentos, as pessoas não são mais fiéis ao casamento, são fiéis ao sentimento, enquanto sente, está casado. Ah, não sinto mais. Despacha. Mas aliança é um negócio muito sério na Bíblia, gente. Nós vamos ver. Qual que é a grande maldição do divórcio? É a morte. Quando alguém divorcia, o que a pessoa está invocando? A morte. Até que a morte os separe. Muita coisa vai morrer, gente. Morre mesmo. É trágico. Não é? Só a bondade, só a misericórdia de Deus. Não é? Deus é um Deus de alianças. Você pode observar tudo que Deus fez e continua fazendo na face dessa terra é por conta e através de uma aliança que Ele estabeleceu com essas pessoas. Por que Deus te usa? Por que Deus me usa? Porque nós temos uma aliança com Ele, no sangue de Jesus. A base do relacionamento é a aliança. Uma aliança tem o poder de congregar, de proteger, de abençoar as pessoas em todas as condições da existência. Em contrapartida, toda afronta contra o princípio da aliança dispersa as pessoas, expulsando-as do meio de onde elas deveriam ser protegidas e geradas. Tudo que nasce da infidelidade, da deslealdade,
do descrédito, irmãos, está sujeito às piores interferências malignas possíveis. Tudo que você constrói com fidelidade, responsabilidade, compromisso, vai fluir. Quando você estuda sobre aliança na Bíblia, você vai perceber que tem um elemento que é muito chave. E esse elemento é o sangue. Algumas alianças têm essa conotação. São alianças sancionadas por esse elemento que é o sangue. Então, o sangue é um elemento sobrenatural. Tem algumas propriedades espirituais tremendas. Se você estuda sobre o sangue na Bíblia, você vai perceber isso, que o sangue tem essa propriedade de ligar o mundo físico ao mundo espiritual. Liga os dois planos. Hoje é muito comum esse conceito, não é? Os filmes de Hollywood usam muito isso, a questão dos portais, não é? Então você sai de um mundo e entra no mundo paralelo. E isso está na Bíblia, não é? Como é que você tem acesso ao mundo invisível? O que abre esse portal? O sangue. Tanto é que o escritor de Hebreus fala que nós temos ousadia de entrar no Santo dos Santos mediante o sangue. Você e eu temos acesso a um Deus que é espírito e verdade pelo sangue do Cordeiro. Quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, aquele véu se rasgou de alto a baixo. Então você tem acesso ao mundo espiritual, a um Deus que é espírito e verdade. Agora, Satanás faz uma contrafação disso. Satanás pode inventar uma lei e tentar manipular o mundo que Deus criou? Não, ele tem que obedecer, ele tem que se sujeitar às leis que Deus criou. Porém, ele faz uma contrafação dessas leis para atingir os seus próprios interesses. Por que Satanás tem tanto interesse na criminalidade e na imoralidade? Porque envolve derramamento de sangue. É uma maneira dele estabelecer alianças iníquas com essas pessoas. Não é? O sangue também tem o poder de perpetuar uma condição, uma situação. Quando a Bíblia fala lá sobre a ceia, fala, esse é o sangue da nova e eterna aliança. O sangue eterniza determinadas coisas. Então, compreendendo essas propriedades do sangue, veja bem, existem basicamente dois pactos, duas alianças de sangue que todos nós podemos e devemos estabelecer. A primeira aliança, o primeiro pacto de sangue é com o próprio Deus, não é isso? O sangue de Jesus personificou uma aliança que Deus propõe extensivamente a toda raça humana. Um pacto de fidelidade com Ele, nos seus mandamentos, nas suas leis. E quando você aceita e estabelece esse pacto de fidelidade com Deus no sangue de Jesus, o Espírito Santo vem morar em você, garantindo a vida eterna em você e a partir de você. Então, essa é uma aliança que todos nós precisamos de ter. Se você ainda não tem essa aliança com Deus, você está perdido, né? A segunda aliança de sangue é com o nosso cônjuge. Irmãos, é assim, uma das poucas alianças de sangue que você vê assim entre pessoas, essa é o casamento. Eu não tenho um pacto de sangue com a denominação que eu pertenço, mas eu tenho um pacto de sangue com a minha esposa. É um pacto de sangue. Como eu falei, isso está implícito na própria anatomia humana. E aqui vem esse entendimento sobre a intimidade sexual. Então,
Isso é realmente uma coisa a ser considerada. Porque quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa com quem você legitimamente se casou, essa intimidade vai aprofundar em Deus uma verdadeira intimidade, não é? Uma verdadeira intimidade, uma harmonia. Mas quando você tem uma intimidade sexual fora do casamento, você está estabelecendo uma aliança de sangue com esses espíritos de natureza correspondente a esse ato que você está praticando. O sexo dentro do casamento, gente, ele é muito importante, porque é um princípio de renovação de aliança. Inclusive, você pode diagnosticar a saúde espiritual de um casal pela intimidade sexual. Até uma coisa que é muito comum nos atendimentos é isso. Casais que estão com a vida sexual interrompida, alguns há meses, outros há anos, não é? Quando um casal está com a vida sexual interrompida, gente, isso é sintoma de que tem muito problema. Ok? E alguns casais, às vezes o negócio é tão sério, não é só que a vida sexual está interrompida, mas há até uma aversão sexual de uma pessoa pela outra. Quando a gente falar sobre adultério, isso vai ficar bem claro. Não é? Um adultério oculto, ele realmente gera uma aversão sexual dentro do casamento. A vida sexual acaba. Ou, de repente, pessoas que estão, aquela mordaça lá do abuso sexual, sofreram um abuso sexual 20 anos, 30 anos atrás, nunca conseguiram falar sobre isso. Chega no casamento, muitas vezes, o tipo de perseguição que vem é esse, uma aversão sexual. Então é importante realmente lidar com essas estruturas, não é? O relacionamento sexual fora do casamento, isso que eu quero que você entenda, ele sempre vai nutrir um pacto de sangue com os espíritos de moralidade. E por que eu estou falando isso tudo? Para a gente chegar na concepção de uma criança, na história da concepção. É isso que vai definir uma pessoa que está sendo gerada legitimamente ou ilegitimamente. Então, o que ocorre? Quando uma pessoa é concebida fora da aliança do casamento, ela está sendo espiritualmente o resultado de um pacto de sangue com espíritos de moralidade. Eu estou tentando traduzir espiritualmente para você o que acontece. Não é? O sangue dessa relação sexual está indo para o altar do espírito de moralidade. Essa criança está sendo o resultado disso. Então, normalmente, o que acontece? Quando se gera um filho, e na verdade, filho, família, é algo tão sagrado, que você só pode gerar através de um pacto de sangue com alguém. É um relacionamento, um tipo de intimidade que está implícito, um pacto de sangue, uma ligação no mundo espiritual. Ou você está renovando uma aliança com um Deus que te protege, ou você está se expondo realmente a esses espíritos de imoralidade e perversão. E aqui, então, vem a consequência de se gerar um filho fora da aliança de casamento. São basicamente, na verdade, 5 situações, não é? Que vão caracterizar um filho bastardo. Ele pode ser gerado na fornicação, é o sexo antes do casamento, o adultério, que é o sexo com uma pessoa casada com outra, a prostituição, o estupro e o incesto. Quando você gera um filho a partir de qualquer uma dessas situações, então esse filho espiritualmente está sendo o resultado de um pacto de sangue.
com espíritos de natureza correspondente a esses pecados. Isso desencadeia, em primeira instância, uma perseguição sexual na vida dessa criança. E isso é algo assim tão, na verdade, tão forte, tão latente, que, só para você ter ideia, praticamente todas as pessoas geradas fora da aliança de casamento, praticamente todas, é difícil uma que escapa, praticamente todas sofrem algum tipo de abuso ou molestação sexual na infância. E que é uma outra ferida tremenda. Aí você pergunta assim, mas o que tem a ver um filho gerado fora do casamento, na imoralidade, com uma criança que está sofrendo um abuso sexual? Tudo a ver. Aliás, quando a gente estuda sobre abuso sexual, e abuso sexual tem causas. Abuso sexual tem causas. É uma construção. Ok? Nenhuma criança vai ser abusada por ser. E uma das principais causas do abuso sexual é isso. Essa condição de um filho ilegítimo, gerado na imoralidade. E isso que eu estou te falando aqui, que quase 100% sofre abuso sexual dos filhos gerados fora da aliança do casamento, gente, isso não é, assim, uma informação teórica, isso é científico. Isso está em centenas e centenas de fichas de aconselhamento. Essas coisas realmente têm uma ligação. Ok? Então, o que a gente observa é que, normalmente, essas crianças têm uma saliência sexual precoce. Elas são precoces nesse sentido. Muitas delas têm vida sexual ativa precoce mesmo. É comum, eu tenho visto algumas vezes, crianças com 4, 5 anos de idade, algumas se masturbam compulsivamente, outras já têm trejeitos homossexuais. E você percebe até que, pela idade da criança, não tem como aquilo ser da natureza da criança. Aquilo não é da natureza da criança. Você vê que é um espírito infiltrado pelas heranças, pela história da concepção. Não é? Há uma infiltração que é claramente demoníaca. Então não é só um problema, um distúrbio que a pessoa tem, mas na verdade é uma perseguição sexual. É uma perseguição sexual. Você vê que tem algo realmente errado, de distorcido, a partir de uma influência demoníaca. Dependendo das heranças da pessoa, ela pode sofrer não só uma perseguição sexual, isso ser algo latente, uma compulsão nesse sentido, precoce, como também uma perseguição homossexual. Eu acho até interessante, um tempo atrás eu li aquela matéria do Clodovil, logo depois que ele morreu, não sei quantos leram na Veja. E ele relata abertamente, ele fala assim, sobre o primeiro contato, a primeira experiência sexual que ele teve, que foi quando ele assistiu o próprio pai se relacionando sexualmente com o tio, o irmão da mãe dele. Então, olha, você vê o que estava no teto da família dele, o pai transando com o tio, com o irmão da mãe. Foi a primeira experiência sexual que ele teve. E é lógico que essas pessoas, gente, sem Jesus, é uma guerra injusta, é uma luta injusta. Essas perseguições vêm de maneira terrível. E é por isso que hoje já tem toda uma ideologia que a única explicação que eles conseguem dar é essa. Que existe agora uma genética, né? Ou como se fosse uma nova raça de pessoas, que são os homossexuais. Mas isso, por um lado, faz sentido.
Não é? Porque o que acontece, gente? Imagina uma pessoa que desde que se entende por gente, ela tem atração sexual só por pessoas do mesmo sexo. Qual que é a conclusão que essa pessoa vai chegar? Deus me criou assim. Só que, na verdade, essa pessoa ela não tem uma natureza homossexual, porque isso não existe. O que ela tem é uma perseguição. Uma perseguição ela tem. E essa perseguição pode ser removida. Não é? Só que a questão não é só remover a perseguição, mas é lidar com todo esse condicionamento ao qual essa pessoa foi submetida, talvez por anos. É todo um processo de reeducação da identidade. É uma coisa desafiadora, mas que é totalmente possível em Cristo. Não é? Totalmente possível. Então, a primeira consequência de você gerar um filho fora da aliança do casamento é que você está submetendo esse filho a uma perseguição demoníaca, uma perseguição espiritual, de caráter sexual, homossexual, dependendo da história da concepção, não é? E dependendo das heranças espirituais. Uma outra perseguição que vem é a emocional, colocando a coisa de outra maneira. Por exemplo, imagina uma mulher não casada e essa mulher descobre que está grávida. Isso vai ser uma boa ou uma má notícia para essa mulher? No fundo, não é fácil. Nenhuma mãe quer criar um filho sem o apoio de um pai. Isso, muitas vezes, quando a notícia vem, qual que é a primeira reação que pai e mãe têm aí? Desespero. Desespero. E agora? Como é que vai ser? Desespero. E nesse desespero vem muitas ideias altamente demoníacas, porque o desespero é uma condição de desequilíbrio. E quando você está numa condição de desequilíbrio, qualquer empurrãozinho do inimigo você embarca. Vamos abortar. Não é? Quando a família sabe, a família às vezes rejeita, a igreja rejeita. Então veja bem, gente, tudo isso vai invocando sobre essa criança um espírito de rejeição. Imagina, o pai soube da existência daquele filho, ele abandona. A mãe entra em desespero, por que essa criança está aqui? Eu quero tirar. A família rejeita, a igreja rejeita. Então essa criança, na verdade, essa pessoa vai ser vítima de um espírito de rejeição, segregamento. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não estou dizendo que essa pessoa vai ter só um problema emocional. Eu estou falando sobre um espírito de rejeição, de segregamento, que vai parasitar a sua autoestima ao longo da sua vida. Então essa criança cresce com um profundo sentimento de inadequação, perseguida por esse espírito, muitas vezes se torna irritada, rebelde, não se sente parte da família, não consegue se encaixar na igreja. Uma coisa que a gente observa atendendo muitas pessoas com problema de bastardia é que grande parte dessas pessoas não conseguem congregar. É impressionante, não conseguem congregar, tem uma dificuldade muito grande de se ajustar com lideranças. E quando lida com isso, gente, quando a gente lida com isso, é impressionante como o teto muda sobre essas pessoas. Então é aquela famosa síndrome da pessoa sempre achando que as pessoas não estão gostando dela, estão falando dela, são aqueles solitários no meio da multidão, por mais que a pessoa está num lugar onde todo mundo ama ela, mas ela não se sente assim, ela não se sente amada, porque tem um espírito de segregamento, de rejeição, levando ela para essa terra de Tobi. Aqui, então, a gente entende essa complicada síndrome dos meninos de rua, o drama que muitos pais adotivos passam, pais que realmente amam os seus filhos, tratam os seus filhos com todo amor, sem nenhuma diferença para com os outros,
Porém, esses filhos têm reações adversas. Olha, eu tenho conversado com muitos pais, eles falam, pastor, não sei mais o que eu faço. Eu me lembro uma vez, um pastor muito amigo meu, um homem de Deus, ele falou, não sei mais o que eu faço com o meu filho, já tentei todas as coisas, não é? Mas ele não aproveita nenhuma oportunidade, sempre rebelde, imoral, não é? Esse rapaz, o filho dele, não é? Eu falei, pastor, quem sabe ele não faz uma etédia? Ele veio aqui, não ficou uma semana. Uma semana, ela já estava indo para as boates, estava indo não sei para onde. Era um negócio complicadíssimo. E é lógico que quando você observa isso, o comportamento dessas crianças, isso está associado com o quê? Com a história dos pais biológicos. Antes de uma criança ser adotada, ela foi o quê? Rejeitada. Então, há uma história de rejeição lá no DNA dessa pessoa, no DNA espiritual dela. Há uma herança que foi construída nesse sentido. Muitas vezes essas crianças sofreram tentativas de aborto, foram geradas em prostíbulos, numa situação de miséria, passaram necessidades físicas. Tudo isso, gente, constrói uma herança contrária ao sucesso dessa criança, que promove sempre uma condição espiritual de rejeição. E esses casos, alguns são tão sérios. Uma vez eu estava conversando com uma irmã e foi um discernimento interessante. Às vezes, essa perseguição espiritual é algo tão assim forte, tão latente, que esse espírito tenta atacar a criança através até dos pais adotivos. Eu lembro conversando com essa irmã, que é uma mãe dedicadíssima, uma mulher de Deus, mulher de oração, e ela falou comigo, Cote, eu já passei situações, de repente parece que o inferno caía na minha cabeça, e eu tinha desejo explícito de assassinar o meu filho adotivo. E ela falou, eu comecei a entender que era esse espírito de rejeição que persegue ele, tentando atacá-lo através de mim. E ela falou, olha, algumas vezes eu cedia isso, eu batia, espancava, e Deus deu esse discernimento para ela. Irmãos, algumas dessas crianças adotivas passaram por maus pedaços. Agora, o que eu quero que você entenda é que, para lidar com isso, principalmente a questão do adotivo, é sempre, o princípio básico vai ser sempre a verdade. Uma das piores coisas que um pai adotivo pode fazer é o quê? É não contar a verdade para esse filho. Todo pai adotivo que sonega ao filho a verdade sobre os pais biológicos, tudo que os pais sabem, se sonegou a verdade, a tendência é o problema se tornar crônico. Mas quando os pais têm essa coragem, essa sabedoria moral, não só de dizer a verdade, mas reconciliar esses filhos com os pais biológicos, nem sempre isso é possível fisicamente, não é? Mas reconciliar a nível de coração. Falar, meu filho, olha, você é filho do coração, seu pai, sua mãe eram pessoas assim. O que eles fizeram com vocês, provavelmente os pais deles fizeram com eles. E em Deus, você precisa de amá-los, perdoá-los, honrá-los, para que te vá bem. Quando os pais adotivos reconciliam esses filhos com os pais biológicos, sabe o que acontece com esses filhos? Eles não só são curados, como Deus transforma eles numa vacina. Deus começa a curar muita gente através deles. E olha só, deixa eu te falar um negócio. Deus sempre escolhe os órfãos, sabia? Deus sempre escolhe os órfãos.
Talvez os maiores homens que revolucionaram a história da humanidade, por incrível que pareça, foram órfãos. Deus é pai de órfãos. Jesus falou: não vos deixarei órfãos, né? Um exemplo tremendo é Moisés. Irmãos, estuda a história de Moisés, é uma história de orfandade. Ele foi colocado para fora de casa, por força de circunstância, lógico, não porque a sua família de fato rejeitou, mas na tentativa de salvar a vida dele. Mas ele foi criado num ambiente que não era um ambiente da família, não. Ele se tornou o príncipe de um povo que escravizava não só o povo, mas a família dele. E o Moisés, o cara, tinha realmente uma fúria dentro dele, ele tinha uma revolta. Ele tinha um grande potencial, mas ele foi educado ali. Ele cresceu realmente num lugar que não era família, um órfão. E essa rebelião levou ele a cometer um assassinato, que levou ele lá para um desterro, 40 anos, para Deus então poder curar Moisés em relação a isso, levar ele a enfrentar o que ele precisava de enfrentar. E aí sim, depois que Moisés foi uma pessoa restaurada, libertou mais de 3 milhões de pessoas. O órfão Moisés. Se você estuda a vida de Davi também, é algo interessante a vida de Davi. Assim, é intrigante quando Davi fala: em pecado me concebeu a minha mãe. Veja bem que depois de toda aquela tragédia familiar que Davi passou, Davi começa a lidar com as suas heranças. Davi tinha o discernimento da confissão das iniquidades. Tinha. Ele ia para reuniões assim. Uma vez ele até tem um texto na Bíblia que fala sobre isso. Ele pede que Jonatas avise a Saúl, dizendo: olha, eu vou lá para a reunião da confissão com a minha família. E ele fala: em pecado me concebeu a minha mãe. É pecado uma mãe conceber um filho? Oi? É. A princípio, não. O que dá a entender é que realmente havia uma situação anormal aí. O Ted Haggard, que é fundador da Betânia, num dos estudos que ele faz, ele mostra pelas genealogias na Bíblia como que a mãe de Davi não era a mesma mulher que era a mãe dos irmãos de Davi. É um negócio interessante. Aí talvez a gente entende melhor o que ele quer dizer com isso. Em pecado me concebeu a minha mãe. Quando Saul foi lá ungir o sucessor de Saul, o próximo rei, na casa de Jessé, o Davi foi contado? Ele foi chamado? Não. Ele era um empregado da casa. De certa forma, ele era tratado como uma pessoa isolada. Quando Davi ia na guerra levar mantimento para os irmãos, como é que os irmãos tratavam ele? Mal. Mal. Mas quem é que Deus escolheu? O órfão. O órfão. Deus escolheu ele. Agora, a gente sabe que Davi teve consequências trágicas nessa área aí de adultério, área de imoralidade, foi um caos. Mas apesar disso tudo, realmente o arrependimento de Davi foi muito mais escandaloso que o pecado dele, quando você estuda a história, não é? E a Bíblia fala, no final, Deus dá esse depoimento dizendo o quê? Achei Davi, homem segundo o meu coração, o qual vai cumprir todo o meu propósito.
Achei Davi. Então a gente vê toda uma situação onde realmente Deus quer reverter esse quadro nas nossas vidas. Gente, 1/3 dos brasileiros não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento. 1/3. É uma ferida muito profunda. Pessoas que carregam esse buraco, esse vazio existencial. Muitas escolas no Brasil já aboliram o Dia dos Pais, porque é um constrangimento tão grande, não é? Mas há uma promessa: não vos deixarei órfãos. Há uma cura. Há uma cura para isso. E o princípio é esse: reconciliação de gerações.